Olá, amigos, família, seguidores, bem-vindos ao Bioma 7. Aqui você pode tudo, desde que seja você. No episódio de hoje do podcast, nosso assunto é fertilidade humana. Você já imaginou quantos casais tentam ter um filho e não conseguem? Ou você mesmo já passou por isso? Por isso, nosso convidado é especialista em reprodução humana, Dr. Marcelo Sequinel, que é médico, ginecologista e especialista nessa área e vai nos trazer informações, tirar dúvidas sobre isso. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é mais uma vez um prazer aqui. Já tive a oportunidade de conversar uma vez com o Elton no Bioma 7 e foi muito bacana e é um prazer de novo estar aí podendo dividir com vocês aí um pouco do conhecimento nessa área, a experiência aí já trabalhando com reprodução há algum tempo já. A primeira pergunta é: quem vai ao seu consultório? Em que momento um casal percebe que não está conseguindo engravidar naturalmente e precisa de uma ajuda médica especializada? Então, a gente tem algumas, né, como a nossa fertilidade como espécie ela é baixa, né, em comparação com outras espécies, a espécie humana tem uma fertilidade mais baixa. Então a gente considera assim, existem marcos, né, porque também existe uma relação direta entre a chance de gravidez e a idade que a mulher se encontra, principalmente as mulheres, né. Então a gente considera que abaixo dos 35 anos, um ano seria um tempo adequado. Então, para o anticoncepcional, começou a tentar, passou um ano, não engravidou, aí a paciente já deve procurar atendimento médico para investigar o porquê não está engravidando. Se tiver entre 35 e 40 anos, geralmente a gente encurta para 6 meses. Deu 6 meses, tentando engravidar, não engravidou, já vale a pena começar uma investigação. E a partir dos 40 anos, pensou em engravidar, já é interessante fazer uma investigação para não perder uma janela, às vezes, de oportunidade de tratar algo, né, que possa ser um fator limitante. E o que é feito primeiro? Normalmente, essa impossibilidade é da mulher ou isso é um mito? Então, no passado, sim, né, se imputava muito mais à mulher essa questão da fertilidade. Minha mulher não pode engravidar. Hoje sabe-se que é meio a meio, né? Então, basicamente, hoje as chances, né, as causas de dificuldade para engravidar são 55% das mulheres e 45% dos homens, né? Então não tem mais essa questão de não é a mulher, né? Realmente o casal, né, tem que ser investigado como um todo, né? Claro que a investigação da parte masculina ela é mais fácil, né? Basicamente um espermograma já é o suficiente. No caso das mulheres, né, como o trato genital delas é um pouco mais complexo, então no caso das mulheres, né, são necessários mais exames mais chatos de fazer. Mas basicamente num casal que chega, né, já ou pensando numa investigação, a gente tem que investigar basicamente os que a gente considera os 4 principais fatores de infertilidade. O fator masculino, o espermograma básico já vai me informar como é que está a concentração dos espermatozoides, se os espermatozoides estão se movimentando de maneira adequada, né, se o formato dos espermatozoides está adequado, enfim, se não tem nada que chame a atenção com relação a isso. No caso das mulheres, né, a gente tem que fazer uma avaliação ovulatória. Às vezes tem mulheres que não precisam esperar um ano tentando engravidar, porque às vezes a paciente, né, aquela mulher, ela para o anticoncepcional para começar a tentar engravidar e já começa com ciclos muito irregulares. Essa já é uma paciente que ela não precisa nem esperar um ano. Provavelmente ela já deve estar enfrentando alguma limitação para engravidar por uma questão ovulatória. Então, por exemplo, ovário policístico, outras condições ovulatórias. Então, uma avaliação com relação a estar ou não ovulando. A gente tem que fazer uma avaliação pélvica anatômica para ver se não tem uma endometriose, né? A gente tem que avaliar se as trompas estão permeáveis ou não. Então, basicamente, fator masculino, fator tubário, fator ovulatório e endometriose são hoje as 4 principais causas de dificuldade para engravidar e exames específicos, né, para cada uma dessas causas são importantes. A endometriose, doutor, que é aquele crescimento, vamos dizer, anormal assim, da camada do útero, ela está se tornando cada vez mais frequente, né? E ela agrava mesmo, assim, de que forma essa situação? É impossível engravidar com endometriose? Então, a endometriose ela tem tido um aumento exponencial, né, ultimamente. A gente, claro, a gente imputa essa condição de aumento às condições de hábitos de vida, né? Então, um nível de estresse muito maior das mulheres hoje, né? As mulheres hoje estão no mercado de trabalho e tendo um nível de carga de estresse muito maior, né? Condições de hábitos de vida, sedentarismo, consumo de álcool, obesidade, enfim, uma série de situações, até condições alimentares, né, agrotóxico, anabolizante, conservante, né, plástico, né, a gente sabe que o aquecimento de plástico e micro-ondas libera, né, substâncias na comida que podem levar a desequilíbrios hormonais que levam à endometriose. Então tem uma série de fatores que hoje, né, alguns são identificáveis no nosso dia a dia, outros não, mas de fato a endometriose tem aumentado muito de incidência. A endometriose ela é uma doença que ela cursa com basicamente 2 sintomas muito frequentes, não obrigatórios, dor e infertilidade. Então, geralmente a paciente com endometriose, ela
geralmente chega queixando de muita cólica menstrual. Então, o principal sintoma relacionado à endometriose são cólicas menstruais mais intensas, né? Às vezes tem pacientes que já chegam também queixando de dor na relação sexual, né? É também uma doença que pode levar a esse tipo de sintoma. Às vezes, conforme o órgão agredido pela endometriose, ela pode ter sintomas específicos. Por exemplo, tem uma lesão de endometriose na bexiga. Então, é uma paciente que, às vezes, no período menstrual, ela pode começar a ter mais dor para urinar. Sintomas que, às vezes, imitam uma infecção urinária e, na verdade, é uma endometriose. Né? Às vezes, tem pacientes que têm lesões intestinais do intestino, lesões endometrióticas do intestino. E essas lesões podem causar, de repente, dor ao evacuar, o intestino fica mais preso ou mais solto. Então, alterações do hábito intestinal podem acontecer. Mas 45% das mulheres que têm endometriose, quase metade, não tem sintoma. Então, mesmo uma paciente que chegue com ausência completa de sintomas, se ela está 1 ano tentando engravidar, com sêmen do parceiro normal, trompas permeáveis e ovulando e não engravidou em 1 ano, ela já é uma paciente que provavelmente é candidata a ter endometriose. Daí precisa tratar a doença. Exatamente. Claro, com um ginecologista ou, de repente, já com um especialista. Aí você tem 2 caminhos, né? Ou a investigação, né? E daí a única maneira de você, de fato, fazer um diagnóstico, um tratamento de endometriose, né? Pensando no ponto de vista reprodutivo, é uma videolaparoscopia. Então, é uma cirurgia onde a paciente, né, é feita com anestesia no hospital, é uma cirurgia, né? Entra-se com uma câmera de vídeo pelo umbigo para enxergar dentro do abdômen como é que está o útero, ovários, trompas, porque muitas endometrioses não aparecem em exames de imagem. Então, 80% das mulheres que têm endometriose não tem nenhuma alteração dos exames de imagem e 45% não tem sintomas. Então, às vezes, a única, vamos dizer assim, fator, né, a única causa dessa endometriose que interfere na vida dessa mulher é a dificuldade para engravidar. O que não é sempre para todas as pacientes, né? Que eles perguntam, não engravida nunca. Tem pacientes que fazem diagnóstico de endometriose na cesárea. Uma cesárea está cheia de endometriose, fala, como é que engravidou com tanta endometriose? Mas ou não engravida ou ela demora para engravidar. Então, quando a gente tem uma endometriose ou suspeita ou diagnosticada por exames de imagem, em casos mais graves, você geralmente tem 2 caminhos. Ou a correção cirúrgica, e daí a videolaparoscopia é a maneira de você não só fazer um diagnóstico seguro se tem ou não, né? As imagens sugerem, mas geralmente imagens ecográficas já são uma ferramenta muito importante para a gente já saber que tem endometriose por trás disso. Então, a cirurgia permite a remoção dessas lesões e a devolução da fertilidade àquela paciente que não estava com a sua fertilidade adequada por causa da endometriose. E um outro caminho, né, é a fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro, que seria, né, uma alternativa, né, a gente pesa na balança qual é o momento reprodutivo da pessoa. Então, por exemplo, a gente tem uma paciente que de repente chega no consultório, começou a investigar, está com um caso de infertilidade e a gente descobre que ela tem endometriose. Então, 2 variáveis são importantes para a gente definir conduta. Uma, a idade, e a outra, a reserva de óvulos. Então, se de repente chega uma paciente no meu consultório com uma endometriose avançada, com 40 anos, é fertilização in vitro direto. Por que a fertilização in vitro? Já vamos coletar os óvulos e fazer o procedimento. Porque aonde a endometriose interfere, basicamente, para engravidar? A endometriose, né, é quando o tecido do útero, né, as células que revestem o útero do endométrio, elas acabam se implantando fora do útero. Todo mês, quando as mulheres menstruam, né, o mesmo fluxo menstrual que desce vaginal reflui pelas trompas e um pouquinho de células do endométrio todo mês cai dentro do abdômen. É normal acontecer isso. Então, quando essas células caem no abdômen, o sistema imunológico deveria identificar aquelas células e simplesmente eliminar aquelas células que foram para o lugar errado. Algumas mulheres têm um desequilíbrio imunológico local. Então, a endometriose é uma doença imunológica. E essas células não sendo combatidas, elas vão aderir na superfície dos órgãos, e essas células que aderem formam endometriose e causam pequenos focos inflamatórios, que ficam ativos e causam dor, geralmente no período menstrual. Mas justamente o fato dessas lesões serem lesões inflamatórias, elas ficam liberando dentro do abdômen um exudato que a gente chama inflamatório, uma secreção inflamatória com células mortas, células imunológicas. E as trompas, na verdade, elas ficam o tempo todo captando secreções do abdômen na busca de trazer para dentro delas o óvulo. Então, o ovário joga esse óvulo no abdômen, a trompa vai lá e capta esse óvulo para dentro dela. Só que ela acaba sugando junto, ela acaba trazendo para dentro dela, além do óvulo, essas secreções inflamatórias da endometriose. Aí, por isso, o processo pode ser dificultado da própria gravidez? Exatamente, claro. Porque quando o espermatozoide chega para encontrar o óvulo, lá na trompa, e é lá que o óvulo e o espermatozoide se encontram, ele vai encontrar um ambiente completamente alterado, com células mortas, células inflamatórias. Então, a interação entre óvulo e espermatozoide fica prejudicada. Então, quando você fala em endometriose, ou você resolve aquele problema e tira as lesões para melhorar aquele microambiente tubário, ou você substitui aquele ambiente pelo laboratório.
Porque daí a FIV nada mais é do que você substituir o ambiente tubário. Você A tira FIV os é a ovos, fertilização in a fertilização vitro, in né? vitro. Porque daí você tira os ovos, fertiliza os ovos no laboratório, produz os embriões e coloca dentro do útero. Então, o ambiente onde o ovo e o espermatozoide vão se encontrar é o laboratório e não a trompa que está comprometida por essas secreções inflamatórias da endometriose. Então, né, não é para todas as pacientes que ela pode limitar a gravidez, mas na grande maioria dos casos a paciente ou vai enfrentar grandes dificuldades para engravidar ou não vai engravidar. Nós falamos aí de uma causa orgânica, né, de uma doença, mas tem fatores emocionais também que pesam na hora de conseguir uma concepção de forma natural. Vamos dizer assim, a ansiedade. Quantas vezes a gente vê o casal, né, casa e aí a família começa a perguntar quando vem bebê? E a própria mulher, o próprio homem pode cobrá-la. Isso atrapalha? Atrapalha muito, né? O duro é aquela história, saber o que veio antes, né? O ovo ou a galinha, né? Vamos dizer assim, quer dizer, não está engravidando porque está estressada ou está estressada porque não está engravidando, né? Porque realmente os casais que vêm, né, dessa busca de gravidez são casais que geralmente já vêm com uma carga de estresse muito grande, né? Então, como você falou, a expectativa é grande, a pressão social, né? Então, a partir do momento que o casal começa a namorar, quando é que vai noivar? Noivou, quando é que vai casar? Casou, quando é que vai ter o primeiro filho? Tem o primeiro, quando é que vai ter o segundo? Né? E daí, o tempo todo tem lá as pessoas que têm do mesmo círculo de amizades começam a ter lá aniversário de um ano, aí nasce o filhinho de uma amiga, filho da outra amiga engravida, a irmã engravida, a prima E ela engravida. se sente pressionada porque não tem um filho, não teve ainda uma gravidez. E a sociedade é cruel, porque às vezes esses casais estão ali já em buscas, enfrentando resultados negativos de tratamentos de reprodução assistida, né? E de repente as pessoas ficam, e daí, tão preguiçoso, quando é que eu vou engravidar? Às vezes o casal acabou de pegar um beta negativo e de repente vem alguém e faz um comentário desse, às vezes numa festa, num aniversário de criança. Então, às vezes tem muitos casais como esse que acabam se isolando, acabam não indo mais em eventos sociais para não se exporem a esse tipo de comentário, esse tipo de questionamento, né? A família pressiona, né? Enfim, então são situações que geram um nível de estresse muito grande. Mas nesse ciclo, se o casal consegue se afastar, há uma comprovação, digamos assim, de que se o casal relaxa-se, sai um pouco dessa pressão, é mais simples o difícil, processo ou não? Teoricamente, assim, a gente sabe por muitas situações até próximas nossas, né, situações que nem essa, ou de pacientes mesmo, não, eu vou fazer vários, né, eu vou fazer fertilização in vitro mês que vem, esse mês eu vou viajar, mês que vem eu volto, e já fazem 5 anos que estou tentando, e eu vou mês que vem engravidar. E aí na viagem... E de repente aparece grávida, entendeu? Então, assim, é claro que alguma coisa diferente aconteceu. A questão é conseguir relacionar ou ter algum exame que dissesse, esta infertilidade é pelo estresse. E qual seria o medicamento adequado, né? Porque se fala para uma paciente que está tentando engravidar, né, essa expectativa, falar assim, seguinte, esqueça e vá viajar, ela vai te matar, né? Ela vai procurar outro consultório porque ela não vai aceitar. Mas para muitas, talvez, né, de repente, desligar um pouquinho ou tirar um pouco o foco poderia ser uma situação de ajuda, né, de desbloquear algo, né, que de repente poderia estar bloqueado. E tem dessas histórias. Sim, eu tenho uma prima que tentou um tempão, mas ela era várias. nova ainda, mas casou 5, 6, 7 anos Várias, sem engravidar. várias. Foram fazer um cruzeiro. Não, na volta a gente se preocupa com isso. E tá aí a Beatriz, a filhinha, com já alguns anos. Não, e as histórias são várias, né? A gente trabalha com isso mais próximo, a gente vê várias histórias no consultório, paciente que, né, às vezes não está tentando engravidar, aí faz uma consulta, você pede exame e de repente no mês seguinte engravida. Então, às vezes só a tranquilidade dela conversar com um profissional e ela descobrir que o caso dela não é um caso perdido, que tem, né, alternativas, às vezes ela já relaxa e fala, não, então eu estou, né? Ou quando de repente eu indico uma FIV e ela já se programa para a FIV, ela fala, bom, agora eu vou fazer uma FIV e vou engravidar. Aí só falta ela, na cabeça dela, de repente, já dar uma acalmada no coração dela, que ela vai fazer algo que vai resolver o problema dela, né? Ela acaba, de repente, tendo algum efeito hormonal, né, que possa ser benéfico. A gente sabe que em situações de estresse, a gente tem uma liberação de uma série de hormônios deletérios, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, são várias substâncias que são liberadas, né, em situações de alto estresse. E são situações que podem, de repente, prejudicar a parte reprodutiva. O duro é conseguir, né, equilibrar, eventualmente, essa vida, né, entre trabalho e maternidade, e tentativa de engravidar, né, enfim. Já que falamos um pouco de vida pessoal, então nos conte um pouco como é que foi a sua formação. Por que essa especialização em fertilidade humana? Então, na verdade, eu na faculdade, né, eu tinha a ideia, né, a gente estava até comentando, né, do teu filho que faz medicina,
Né, das escolhas, né, de que área ir e tal. E eu, como ele, eu pensava na área cirúrgica, né? Ah, não, de repente a área cirúrgica pode ser interessante e tal. Mas daí, quando eu passei pelos estágios de sexto ano, né, os internatos e tal, e passei pela área da ginecologia e obstetrícia, acabei me encantando, por incrível que pareça, mais com a obstetrícia. Então, o estágio de obstetrícia é um estágio que você tem muita interação com a paciente, você faz parto, né, eu achava bacana aquela emoção na hora Deve de ser nascer o emocionante, nenê, e tal, e enfim, é uma coisa que, né, é uma energia que você desprende ali na hora do nascimento que me encantava muito. Então, eu inicialmente fui para ginecologia e obstetrícia com o foco na obstetrícia. Aí, durante a residência, que eu acabei tendo contato com a reprodução humana e vi que realmente vamos dizer assim, a energia liberada, vamos dizer assim, né, a satisfação, eventualmente, ou a alegria proporcionada a um casal que às vezes está anos tentando engravidar e de repente consegue um beta positivo, né, é tão grande quanto o nascimento de uma criança, que para eles é um projeto ali. E daí fui convidado na época da residência por um professor na época para ir para fora. Eu acabei minha formação em ginecologia no Brasil, daí eu fui para fora e fiquei um ano trabalhando só com reprodução humana na Itália. Ainda a reprodução humana naquela época estava no começo, isso foi em 94, quando eu fui para a Itália. E é interessante porque de lá para cá a reprodução humana mudou significativamente. Exatamente, né? Falamos em 30 anos. Como é que era? Era. O que se fazia Naquela época? a gente tinha muitas limitações, né? Como a gente estava conversando um pouco antes. Por exemplo, tínhamos limitações com relação aos meios de cultura, que não eram tão elaborados quanto hoje, né? Hoje os meios de cultura permitem a gente chegar a um estágio, né, que a gente chama de blastocisto, que é o mesmo estágio que o embrião chega no útero, é onde a gente consegue chegar no laboratório. Então, o resultado é muito melhor, né? Então, a gente tem as incubadoras de última geração. Naquela época, as incubadoras eram ótimas para a época, mas comparado à tecnologia e à computação e à inteligência artificial que a gente tem hoje envolvida nessas incubadoras, né, não dá para comparar, né? Então, a gente tem hoje o advento da análise genética dos embriões. Naquela época, nem se falava sobre análise genética, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a ICSI. A ICSI começou em 91, estava começando os procedimentos de ICSI. A ICSI é como a gente insemina os ovos no laboratório. Então, antigamente, o que se fazia? Né? Ainda hoje se faz, mas basicamente se colocava o óvulo, né, numa gotinha com meio de cultura, inseminava ali um número de espermatozoides e deixava o processo deixava acontecer. Exatamente, que foi como aconteceu lá em 1978, né, com a Louise Brown, que foi a primeira fertilização in vitro que deu certo. Hoje, por exemplo, a gente já coloca com uma agulhinha, a gente já injeta o espermatozoide dentro do óvulo diretamente. Isso começou em 91. Né? Então, quando eu estava na Itália, estava começando a se fazer, ainda nós fazíamos lá. Depois eu voltei várias vezes para lá, eles começaram a ir para essa tecnologia, e essa tecnologia acabou dominando a reprodução humana, e hoje a maioria dos serviços praticamente usa essa maneira de inseminar os ovos no laboratório. Naquela época se falava em bebê de proveta, né? Exatamente. Não era nem fertilização in vitro, né? E eu lembro que naquela época, o serviço que eu estava era um dos melhores na época da Europa, e a gente tinha resultados assim, eles comemoravam quando tinham, por exemplo, 15% de resultado, 16% de taxa de gravidez. No ano. Fechou a taxa de gravidez no ano de fertilização in vitro, né, foi 15%, 16%. Pô, era maravilhoso. Hoje, se você tiver 15%, 16% de taxa de gravidez, você tem que fechar o serviço. Hoje, a vigilância sanitária já vem e fecha o serviço, porque não se concebe mais um resultado tão ruim. Né? Então, hoje, a gente chega a resultados de 60%, 65%. Né? Então, tem 4 vezes mais resultado do que se tinha naquela época, né? Outra condição que mudou, que a gente também conversou um pouquinho antes, é sobre a gemelaridade. Então, pela falta de tecnologia, do recurso da análise genética, etc., no passado, a reprodução humana foi muito vinculada às gestações múltiplas, né? Gemelar, trigêmeos, quadrigêmeos. Então, se falava em reprodução humana, vai sair com gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, porque realmente naquela época, por um desconhecimento e falta de instrumentos, né, diagnósticos, se transferiam mais embriões. Então, acho que um dos grandes ganhos, além do resultado que a gente tem hoje, é, eventualmente, evitar a gravidez múltipla. Porque a gravidez gemelar, trigêmeos, quadrigêmeos, nem se fala, é uma gravidez muito mais complexa, com mais riscos de hipertensão, diabetes gestacional, problemas de tireoide, parto prematuro, né, riscos de complicações sérias pela prematuridade, cegueira, surdez, óbito fetal. Então, né, hoje a gente foge dos gêmeos. Antigamente a gente convivia com ele, não buscando a gemelaridade como um resultado,
porque a gente buscava o melhor cenário de resultado e fazia parte desse risco. Hoje em dia não precisa mais. Hoje, a gente dificilmente, pelo menos no nosso serviço, né, dificilmente transfere mais do que o embrião. São casos... O que mudou nisso? Assim, por que vocês conseguiram esse índice, vamos dizer, de efetividade, que não precisa mais implantar vários embriões e torcer para que um desse certo? Então, uma das mudanças foi com relação aos meios de cultura, né? Antigamente a gente não tinha, né, meios de cultura que davam ao embrião as condições nutricionais para ele poder chegar até o limite de formação dele, que é a fase de blastocisto. Né? A gente sabe que blastocisto é a fase, é o 5º, 6º dia de evolução do embrião, é a fase que ele naturalmente chega no útero. Então, os primeiros 5, 6 dias do embrião, ele passa dentro das trompas se dividindo até ele chegar em blastocisto, que é a fase que ele consegue implantar no útero. Né? Então, a gente não tinha, né, meios de cultura que conseguiam levar o embrião tão longe no laboratório. Então, nós também não tínhamos as incubadoras de última geração. As incubadoras eram mais limitadas. Então, a ideia no passado era transfere o mais rápido possível para evitar uma exposição do embrião ao ambiente externo, e o melhor lugar para o embrião é o útero da mãe. Então, né, só que a gente sabe hoje, né, que metade dos embriões que vão bem até o 2º, 3º dia, que era a época que a gente transferia no passado, não chegam a formar blastocistos. Então, o que acontece? Metade dos embriões que a gente transferia naquela época eram embriões que, se deixassem mais 2, 3 dias no laboratório, não iam evoluir, porque eram embriões que não tinham potencial evolutivo. Então, com a ferramenta dos meios de cultura, hoje a gente já consegue ter uma peneira no laboratório que já me deixa metade dos embriões no caminho, que são embriões que, se fossem transferidos, não ia dar em nada. Então, eu já sei que se chegou a blasto, é um embrião que tem mais potencial. O outro advento que veio para nos ajudar é a genética, né? Então, a gente sabe que existe uma relação direta entre a idade das mulheres e a chance de ter um embrião normal geneticamente no laboratório. Então, por exemplo, até 36 anos, 37, a chance de ter embriões normais é mais ou menos 50%. Então, se uma mulher fizer uma fecundação in vitro no laboratório e ela tiver 4 embriões produzidos, provavelmente de cada 4 embriões, 2 serão normais geneticamente e 2 serão alterados geneticamente. E agora vocês já sabem, pela tecnologia, quais são os viáveis ali, quais não vão se desenvolver. Então, ao invés de você transferir lá 2 embriões sem saber se são normais ou não, você já consegue eventualmente transferir um embrião analisado geneticamente, que você sabe que é o melhor que ela produziu. O que está em melhor condição é o único daí que vai ser implantado. Exatamente, aí você transfere só aquele. Então, em vez de transferir embriões que eu não sei da genética, eu transfiro aquele que eu já sei que é normal. Entre 37 e 40 anos, 36 e 39 anos, a chance de embriões normais é de 1/3. Ou seja, de cada 3 embriões produzidos, 1 é normal e 2 são alterados. Então, no passado, você transferiam 3 embriões. Porque se imaginava, bom, se nessa faixa etária de cada 3 um é normal, vamos transferir 3, porque pelo menos um vai implantar. E é pela estatística. Só que às vezes os 3 eram normais e podia ter trigêmeos, né? Com 40 anos, a chance de um embrião normal geneticamente é de 1 em 5. Então, eu tenho que ter 5 embriões para ter um normal. Então, no passado, se transferiam 4 embriões em pacientes acima de 40 anos para compensar, exatamente, para compensar a informação. Só que aquelas que fugiam eventualmente do padrão para a idade, às vezes acabavam tendo esses desastres de trigêmeos, quadrigêmeos, etc. Né? Então, tudo isso ajudou a gente a conseguir ter melhor efetividade com menos risco para o paciente. Ou seja, a gente consegue ter 60%, 65% de resultado, né? E aí às vezes até melhor com relação à faixa etária, transferindo somente o embrião, sem o risco da gemelaridade, o que, né, porque a paciente não tem o objetivo da gravidez gemelar. Algumas até vêm com esse desejo, mas quando a gente já coloca todos os riscos que vêm com a gravidez gemelar, muitas já falam, não, então melhor um de cada vez. Né? O risco daí para a mãe e também para o feto, né? Sim, enfim, de ela ter algum problema, ela posterior, depois durante a gravidez. Né? Exatamente. Na gravidez, né, as questões de hipertensão, diabetes, mas as questões mais graves que a gente vê é com relação à prematuridade. Porque muitas dessas gravidezes múltiplas, né, não vão até o final. Então, nasce com 28 semanas, né, com 7 meses e meio. Precisa ficar numa incubadora. Exatamente. Então, é tempo de incubadora, uma exposição do embrião muito fragilizado ali ao ambiente externo. São embriões que, de repente, têm uma infecção, tem pneumonia, tem uma série de intercorrências até conseguir ir para casa. Eles permanecem lá 2, 3, 4 meses, né, às vezes em ambientes de UTI, né? Então, com riscos de sequelas, né, futuras, né, neurológicas, etc. Então, hoje, eu acho que um dos grandes avanços, né, é a tecnologia ajudar a gente a poder selecionar o melhor embrião com melhor resultado e menos riscos para o paciente. Né? E toda gravidez, resultado de uma fertilização in vitro, ela é uma gravidez de risco? Ela precisa ser acompanhada de uma forma com mais periodicidade, com mais exames do que uma concepção de forma natural? Então, na verdade, não, né? Tem esse mito, né?
de que, não, se fertilização in vitro é uma gravidez que tem mais risco, tem mais... Uma vez que implantou o embrião, o desenrolar do pré-natal é exatamente igual a um pré-natal normal, concebido, né, numa gravidez natural, né? Então não muda nada. O que eventualmente muda são alguns hormônios que a gente usa no começo, por exemplo, a gente usa muito progesterona para dar um suporte hormonal melhor, né, em ciclos de reprodução assistida, mas a parte do uso da progesterona até mais ou menos 12 semanas de gravidez, as condutas obstétricas, a via de parto, a opção por ser parto normal, cesárea, depende muito mais da decisão do obstetra e do desenrolar da gravidez do que o fato de ter sido iniciado por um procedimento de fertilização in vitro. O que pode mudar, sim, né, com relação às condutas, né, é a idade da gravidez. Como cada vez mais as mulheres têm engravidado mais tarde, né, e principalmente as que vêm para a fertilização in vitro já chegam para nós numa faixa etária mais avançada, então eu diria que hoje 80% das nossas pacientes no êmbrio são pacientes acima de 38 anos. Né? Então, ali, só pelo fator idade, aí você sim, pelo fator idade, você já começa a ter riscos maiores de complicação, e aí um médico obstetra que trabalhe bem com gravidez de alto risco seria o mais indicado. E a fertilização in vitro era mais rara, hoje está se tornando mais frequente, e também é mais acessível para todos os públicos. É um procedimento muito caro, o SUS cobre uma parte desses exames, pelo menos. Não, esse é um dos grandes entraves que a gente tem no Brasil, né? Mas a gente tem uma limitação muito grande com relação à questão financeira. Então, indicação para fertilização in vitro, né, para tratamentos de alta complexidade, como a fertilização in vitro especificamente, a gente tem várias, né? Mas muitos desses pacientes não conseguem dar sequência porque a questão financeira é o fator limitante. Então, muitos pacientes chegam até nós pelo convênio, às vezes tem lá um convênio da Unimed, a Mil, Sul América, enfim, qualquer um desses convênios, né? E às vezes consegue fazer essa fase de investigação de causa de infertilidade pelo seu convênio. Mas na hora que se depara com uma indicação, por exemplo, de uma fertilização in vitro por um fator masculino grave, uma obstrução tubária bilateral, né? Às vezes a paciente acaba não podendo seguir com o seu tratamento. O plano de saúde não cobre muito menos o SUS. Não, eles não cobrem. Eles cobrem no máximo a parte de investigação, exames de imagem, eco, etc., né? Mas quando entra na linha de tratamentos de alta complexidade, não. Alguns serviços, né, ligados ao SUS fazem, né, partes do tratamento, ou até integral, mas em locais específicos do Brasil. Por exemplo, tem no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tem no Nordeste, tem São Paulo, tem um também. Então, mas as filas são gigantescas, né? Porque são poucos serviços no Brasil inteiro. Tem pacientes que vão para lá, mas entram numa fila que o SUS não consegue dar conta desse tipo. Mas a fertilização in vitro não é o único meio, imagino, de fazer uma reprodução assistida. O que deve ser feito antes? Ou ela é a primeira opção? Ou o que então, pode ser feito? Depende muito do que a gente encontra como causa, né? Então, a gente tem basicamente 3 linhas de tratamento na reprodução humana. Uma delas chama-se coito programado. Então, coito programado são destinados, né? São tratamentos destinados a pacientes que têm fator ovulatório. Então, por exemplo, a paciente tem lá um ovário policístico. Então, ela não está ovulando corretamente, está com ciclos irregulares. Então, o uso de medicamentos para melhorar o fator ovulatório, né, o acompanhamento ecográfico e a temporização do momento mais adequado para ela manter relação, né, onde ela teria melhor efetividade do ciclo menstrual, né, é o coito programado. Né? Mas ele vai bem para pacientes que têm fator ovulatório. Agora, por exemplo, se a paciente já chega com uma obstrução tubária bilateral, essa é uma paciente que tem que ir para fertilização in vitro direto. A única opção dela é essa. Ou, de repente, faz uma avaliação, o sêmen do parceiro é muito ruim. Né? Tem uma condição irreversível com uma concentração muito baixa de espermatozoides. Essa já é uma paciente que tem que ir para fertilização in vitro direto. Caso de endometriose grave, muitas vezes a questão cirúrgica não resolve a endometriose, e daí a fertilização in vitro passa a ser alternativa. Né? Casais que têm alterações genéticas, né? Então às vezes tem alterações genéticas do casal que indicam, né, uma obrigatoriedade da fertilização in vitro com análise genética para evitar doenças que o casal, porventura, tenha tendência a ter. Né? Então, nesses casos, realmente a gente fica refém. O que existe, né, e a gente tem um programa bem elaborado sobre isso no êmbrio, né, é o nosso orgulho, inclusive, né, a gente tem muito muito orgulho do programa, né, é um programa que a gente tem muito carinho por ele, é o programa de ovo doação. Então, o que acontece? No Brasil não pode haver um incentivo financeiro direto para você doar óvulos, por exemplo. Então, ninguém pode vender. Não pode vender óvulo. Nem órgão, nem óvulos. Exatamente. Mas é permitido pelo CRM, né, a troca de óvulos, né, pelo custo dos procedimentos. Então, a gente recebe, às vezes, muitas pacientes que têm
né? Às vezes todo um quadro de indicação de fertilização in vitro, e acaba esbarrando na questão financeira. Então, se esta paciente ela tem menos de 35 anos, ela tem um exame de genética normal, né, que a gente chama de cariótipo, se ela tem uma boa reserva de ovos, que a gente mede por um exame principalmente chamado antimileriano, que é um marcador hormônio, né, que é dosado na corrente sanguínea, que é um marcador muito confiável para saber como é que está a reserva de óvulos. Se ela não tem nenhuma doença genética familiar, a gente coloca para essa paciente a possibilidade de ela ser doadora de ovos em troca do seu tratamento. Então ela colabora com uma outra que precise de óvulos e consegue o tratamento dela, a inseminação, vamos dizer, a fertilização in vitro. Exatamente. Então, se ela tem este perfil, a gente coloca, olha, existe a possibilidade de você ser doadora de ovos em troca do seu tratamento. Se ela sim aceita, ela faz um cadastro onde são colocadas ali as características físicas. Cor do olho, cor do cabelo, origem étnica, tipagem sanguínea, cabelo liso, encaracolado, altura, peso. Ela pode vincular, inclusive, uma foto até 3 anos de idade, não pode ter nenhuma foto, imagem adulta que gere reconhecimento ou algum dado dela, porque sempre é preservado o anonimato, tanto da doadora quanto da receptora. Então ela faz esse cadastro e ela fica aguardando ser selecionada por alguma receptora. Hoje, cada vez mais, né, como eu falei, os nossos pacientes, né, estão numa faixa etária maior. E muitas vezes já chegam já com uma reserva de ovos muito baixa, ou numa faixa etária onde a qualidade dos ovos já não permite bons resultados. E essas pacientes, né, muitas vezes elas se dispõem a pagarem o tratamento de outras pacientes, que são as doadoras, em troca de ovos para elas poderem engravidar. São pacientes que têm útero, têm condição de gestar, mas esbarram na limitação de ou não ter mais óvulos, ou a qualidade dos seus ovos já não permite, né, um mínimo de resultado adequado. E ela acaba investindo daí o dobro, mas consegue o resultado. Ela não chega a pagar o dobro, mas ela paga, por exemplo, como se fosse o custo de uma fertilização in vitro e meia. Aí a receptora faz esse cadastro também, com as mesmas características, vai para o nosso banco de dados, e daí nós temos, né, uma médica que fica à frente disso, que faz o pareamento das pacientes. Então, a hora que chega uma nova doadora, ela já procura entre as receptoras que a gente tem, qual mais se encaixa fisicamente no perfil daquela paciente. Se a gente identifica uma semelhança física, né, a gente envia para a receptora o cadastro da doadora, onde estão ali todas as características físicas, cor do olho, cor do cabelo e até a foto até de 3 anos de idade. Se a receptora olha e fala, não, beleza, gostei dessa moça, eu quero que ela seja minha doadora. Aí a receptora paga o tratamento da doadora, a doadora passa por todo esse tratamento. A gente sabe que as pacientes abaixo de 35 anos com boa reserva de óvulos, quando elas passam pelos estímulos hormonais para a produção de óvulos, elas produzem 10, 15, 20 óvulos, né? Então, para uma paciente nessa faixa etária, não precisa ter tanto óvulo para engravidar. Então, o que elas fazem? A gente faz a coleta dos ovos e a gente divide esses ovos meio a meio. Metade dos ovos ficam para a paciente, que é a doadora, que vai ser inseminado com o sêmen do parceiro dela e dando ela uma chance de engravidar que ela não teria pela limitação financeira. E essa outra metade de ovos vai para a paciente receptora, que é quem vai pagar o tratamento. Os ovos da receptora inseminados com o sêmen do seu parceiro e os embriões colocados no útero dela. Então, a gente consegue, desse jeito, ajudar 2 pacientes, né, a engravidar, uma pela limitação financeira e a outra que teria limitação pela questão biológica dos ovos, né? Então é um programa que tem avançado muito, né? Diria aí que pelo menos no ano, pelo menos mais de 40, 50 ciclos compartilhados a gente tem. Então são 100 pacientes ao ano, pelo menos, que a gente tem que se beneficiam desse tipo de tratamento. A gente falou em vários embriões, né? Vários óvulos, vários embriões. Aí veio um assunto que é um pouco polêmico, né? E o descarte de embriões? E embriões que não são viáveis? Como é que a medicina trata isso hoje em dia? Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem também, né? É claro que a ideia do procedimento é a paciente sair grávida, né? Mas não sair com uma quantidade absurda de ovos. Então, existem alguns critérios que a gente usa já para poder limitar esse número excessivo de embriões produzidos no laboratório. Então, por exemplo, se a paciente tem um número excessivo de ovos, como os índices de sucesso com congelamento de ovos estão muito, muito bons hoje, praticamente o óvulo congelado ou o óvulo fresco tem praticamente o mesmo resultado, então a gente congela parte dos ovos, muitas vezes, para não inseminar tantos ovos, e insemina parte dos ovos. Então, inseminando os menos ovos, eu tenho menos chance de, no final do processo, sobrarem muitos embriões, né? Mas, segundo a legislação brasileira, né, você só poderia descartar embriões após 3 anos, né, do casal. De repente, o casal engravidou, teve lá 2 filhos, tem embriões congelados, passou 3 anos, né, desses pré-embriões, né, que a gente considera. Se o casal não tiver interesse em utilizar mais esses embriões, eles têm 2 alternativas, ou 3 alternativas. Ou, né, utilizar os embriões para a produção de célula-tronco, para pesquisa de célula-tronco, que no Brasil está no papel, mas na prática não funciona muito. Tem poucos locais que recebem células embrionárias para isso.
pode doar para um outro casal, né, os seus embriões, ou pode descartar, mas somente após 3 anos do procedimento, né, de armazenagem. Né? Uhum. Mas daí E esse congelamento de óvulos? A paciente que chega com uma certa idade já, ela pode... Ou então, quando ela não quer engravidar naquele momento e ela já tem uma idade avançada, ela pode optar por congelar os próprios óvulos para uma gravidez programada mais tarde. Isso tem sido cada vez mais frequente? Pode. Na verdade, assim, o congelamento de ovos, né, é uma revolução, né, que está acontecendo, né, social, né, de fato, e a medicina reprodutiva tem auxiliado nisso, né? Porque a gente considera que as 2 grandes revoluções que deram um empoderamento grande às mulheres foi o advento do anticoncepcional, né? Então, a hora que apareceu o anticoncepcional, foi a primeira vez que as mulheres puderam, de fato, controlar quando elas querem engravidar e de quantos filhos elas queriam engravidar. A gente sabe que no passado as mulheres começavam a engravidar com 15, 16 anos, tinham 10, 15 filhos, e era uma gravidez atrás da outra, parava de amamentar, já engravidava de novo e não tinha um controle, né, como evitar. Então, a hora que a medicina ofereceu à mulher essa possibilidade do controle, né, através do anticoncepcional, as mulheres foram para o mercado de trabalho e hoje estão conquistando cada vez mais espaço aí, deixando os homens muito atrás. Né? Só que isso, né, cobrou das mulheres um preço muito caro, que é o preço do tempo. Né? E diferente dos homens, onde a fertilidade tem um declínio muito mais lento, no caso das mulheres, a partir dos 35 anos, a queda é muito significativa, tanto na quantidade quanto na qualidade de ovos. Então, o que acontece? Aí a natureza chegou e cobrou o preço. E falou, agora você pode engravidar quando você quiser, mas não é bem assim. E daí a demanda começou a aumentar de pacientes que realmente buscavam tratamentos e acabavam se deparando com uma única alternativa, como a gente conversou agora, da ovodoação. Quer dizer, não tem mais ovos para engravidar e só podem engravidar com ovos doados. O que para muitas pacientes é uma boa opção, mas para algumas não é uma opção que para elas, né, satisfaz esse desejo da maternidade. Mas se ela se planejar antes... Exatamente. Então veio a segunda revolução, que foi o congelamento de ovos. No passado, ele já se fazia há muito tempo congelamento de ovos, mas a gente fazia muito mais em situações emergenciais. Então, por exemplo, a paciente teve um diagnóstico de câncer de mama. Então, ela vai começar uma quimioterapia que vai afetar a fertilidade. A gente sabe que a quimioterapia, os tratamentos oncológicos, né, muitas deles levam à menopausa precoce. Então, moças com 30 a 35 anos que entravam na menopausa e não tinham, né, curavam do câncer, porque o índice de cura, graças a Deus, melhorou muito, mas depois se deparavam com a infertilidade após o tratamento. Então, a gente sempre procura, ainda hoje, né, o congelamento emergencial dessas pacientes de óvulos para evitar que elas, de repente, tenham um revés, né, da sua fertilidade pelo tratamento. Mas os resultados não eram tão bons no passado. Né? O óvulo é uma célula difícil de congelar, é uma célula muito grande, é a maior célula do corpo humano, ela é uma célula que tem muita água, né? Então é uma célula que ela tem inúmeras particularidades e isso tornava ela uma célula mais difícil de congelar. De uns 10 anos para cá, a técnica de congelamento, mudaram-se as técnicas de congelamento, teve uma técnica chamada vitrificação, que foi desenvolvida no Japão, aperfeiçoada na Itália, né? E hoje é a técnica que a gente usa para congelamento de embriões e óvulos, que revolucionou a nossa área, permitindo hoje muito mais segurança com relação ao congelamento. Então, basicamente, hoje o índice de aproveitamento do embrião congelado é praticamente 100%. Né? Então você congelou, descongelou, ele vai manter 100% do padrão dele. É como se não tivesse sido como se não tivesse congelado. Só que para óvulos ainda a técnica não era, né, o óvulo, teve que haver uma adequação para o óvulo da técnica de vitrificação. Hoje eu diria que a gente já está num platô. Então de 10 anos para cá começou a se oferecer o congelamento de óvulos para o planejamento familiar futuro, não só emergencial, porque realmente os resultados começaram a ser mais palpáveis e, né, a comunidade científica falou, não, agora nós estamos num momento onde a gente pode oferecer o congelamento como uma possibilidade de retardar a maternidade. E hoje eu diria que a gente está num platô. Basicamente hoje a gente tem 95, 100% de aproveitamento de óvulos congelados e o padrão que a gente observa no descongelamento é semelhante ao óvulo a fresco. Mas então, essa tecnologia fez o custo cair um pouco e esse procedimento se tornar mais acessível ou o alto custo ainda é uma barreira para muitas mulheres? O alto custo ainda é uma barreira. Melhorou muito, né? Mas o que acontece? A gente tem um problema sério no Brasil com relação aos impostos, né? Então, basicamente, a gente tem
para você fazer uma medicina de ponta, que é o que a gente faz, né, nessa área no Brasil, o custo é muito maior do que alguém que faz na Europa e nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque tudo que chega para a gente é importado. Nada do que a gente usa é feito no Brasil. Então, as incubadoras são importadas, os meios de cultura são importados, os catéteres são importados. Então, né, a gente já chega com um custo alto, porque a gente paga 50% de imposto em cima de quase todos esses insumos que a gente usa. Então, a variedade de produtos é muito mais limitada no Brasil. Então, por exemplo, você vai para um congresso europeu ou americano, né, você tem um stand dos expositores, você tem lá, por exemplo, 15 tipos de incubadora de última geração, né, para o europeu e o americano escolher. Aqui no Brasil você tem 2 marcas, que são as melhores e são as mais caras. Né? Mas, por exemplo, você vai num congresso desses, os chineses invadiram basicamente em tudo, né? Então você pega as incubadoras chinesas de última geração, que são impressionantes, iguais ou melhores que muitas americanas, né? Incubadoras indianas, enfim, então China, Japão, Índia, todos, né, eventualmente têm avançado muito na tecnologia, só que a gente tem uma limitação de entrada no Brasil, né? E ainda os custos são elevados. E aí acaba levando o custo, né? Então, nesse caso, a gente fica mais limitado com relação ao custo. Mas eu acho que, em relação ao passado, hoje está muito mais acessível. Né? E essa tecnologia mais disponível, ela facilita também a vida de pessoas solteiras que, de repente, querem ter um filho, pode ter uma doação num banco de esperma também congelado, e casais homoafetivos, doutor. Como é que essa fertilização atende essas pessoas? Então, as relações homoafetivas hoje cada vez estão tendo mais acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então a gente já há algum tempo já teve um aumento, né, significativo das pacientes procurando produção independente. Então basicamente hoje existem bancos de sêmen tanto no Brasil quanto fora que permitem as mulheres decidirem quando elas querem engravidar sem a necessidade de ter um parceiro, né? Então se a paciente decide, né, que o sonho dela é a maternidade, mas está tendo dificuldade ou não, né, não quer se vincular a alguém, né, para esse projeto. Então, a mulher tem autonomia para hoje, né, legalmente, comprar um banco de sêmen, ou no Brasil ou fora, né, o material genético da sua escolha, com relação ao perfil do doador. Inclusive, esses bancos de sêmen fornecem os de fora, né? Eles fornecem basicamente fotos, imagens, características físicas, endereço, análise genética completa do doador. Então, elas compram material, né, de alto potencial, seguro, né, que elas podem usar para fazer os seus procedimentos no Brasil. As relações homoafetivas também, femininas, elas têm mais facilidade, né, porque a gente tem 2 úteros e 4 ovários, né, então elas basicamente podem escolher quem delas vai gestar. A única coisa que elas têm que comprar é o sêmen de doador, e daí segue a mesma linha das pacientes, né, que buscam a produção independente. As relações homoafetivas masculinas já são mais difíceis, porque nesse caso eles precisam de 2 fatores. Eles precisam de uma doadora de óvulos, né, e precisam de alguém que geste. Então ali, pela legislação brasileira, né, a gestação ela pode acontecer desde que a pessoa que vai gestar para esse casal homoafetivo masculino seja parente de um deles. Então daí você tem essa possibilidade. Para não haver também uma contrapartida financeira, né? Exatamente. Só que daí a questão é que nem todos têm uma parente próxima que tem a intenção de gestar, né? Então aí o fator limitante é maior pelo fator, basicamente, da necessidade da barriga solidária, né? A gente falou em anticoncepcional também. Existe mito, assim, de que você usou anticoncepcional a vida inteira, usou pílula, quando você parar não vai conseguir engravidar. Ou a própria laqueadura, né? A mulher fez um método teoricamente irreversível. O que pode ser feito nesses casos? E é verdade mesmo que usou a pílula há muito tempo não consegue mais? Então, não. Na verdade, a pílula muito mais serve para proteger do que para atrapalhar, né? Então, do ponto de vista reprodutivo. Por exemplo, uma das doenças que a gente, né, sabe que progride menos, não que o anticoncepcional evita que a endometriose apareça ou progrida, mas um dos tratamentos, inclusive hoje, para endometriose, para pacientes que não querem engravidar, é o uso do anticoncepcional. Então, ele tem um benefício com relação a essa condição da endometriose. Algumas pacientes que usam anticoncepcional, né, após a parada, às vezes demora um pouquinho para o ovário voltar a funcionar. Então, às vezes você tem um delayzinho ali de 1, 2, 3 meses, né, para de repente voltar à função ovariana. Apesar que tem pacientes que esquecem um comprimido e já engravida naquele mês que esqueceu. Então, não é sempre assim. Mas não que haja algum prejuízo do ponto de vista reprodutivo. Como não tem um benefício, né, que se imaginava, né, no sentido de preservar óvulos. Porque quando entrou o anticoncepcional, se imaginava, se eu usar 10 anos de pílula, vou ficar 10 anos sem ovular. Os óvulos ficam preservados. Eu vou entrar 10 anos mais tarde na menopausa. Mas não, o processo de queima de óvulos ele é inevitável. Então, com relação a isso, né, não existe esse prejuízo, né? A laqueadura, ela foi, durante muito tempo, se investiu
na reversão da laqueadura como uma alternativa para devolver a fertilidade. Mas, quando a fertilização in vitro hoje oferece 65% de taxa de gravidez em alguns casos, a reversão da laqueadura ela vai devolver uma fertilidade que nem sempre vai ser, né, nem próxima disso, né? Então, quando eventualmente a fertilização in vitro tinha um resultado mais baixo, se investia mais na trompa, se fazia mais cirurgia tubária, né? Hoje, diria que é muito pouco se faz. Em vez de reverter, é melhor recorrer à fertilização in vitro. Aí você substitui a função tubária. A fertilização in vitro, né, que foi, né, teve o primeiro resultado positivo em 1978, ela foi inventada naquele momento especificamente para fator tubário. Pacientes que tinham feito laqueadura se arrependeram, pacientes que tiveram uma infecção tubária e perderam as trompas, pacientes que passaram por gravidez ectópica tubária e perderam as trompas, né? Então, este era o objetivo. Depois se ampliou para fator masculino, para endometriose e outros fatores. Então, essa era a função. Mas o resultado ainda era ruim. Hoje, né, dificilmente se vai fazer uma reversão tubárica, uma cirurgia delicada. Muitas vezes a trompa fica aberta na cirurgia e depois fecha, ou ela fica muito curta, ou você tem um risco maior de gravidez ectópica, né? Então, às vezes a cirurgia de reversão tubária ela fica limitada às vezes ao SUS, né? Hospital universitário. Então, às vezes a pessoa não tem condição de fazer uma fertilização in vitro, não tem uma idade para ser doadora. Às vezes ela pode, a alternativa dela, dentro da condição dela, é a reversão da laqueadura, pode ser uma alternativa, né? Para ela não ter que fazer uma fertilização in vitro por questão custo, né? E eu diria que basicamente é essa. A questão muitas vezes é a impossibilidade da fertilização in vitro. Mas desde e que a reversão da vasectomia? A vasectomia também, com o advento da fertilização in vitro, né, basicamente a reversão da vasectomia faz-se mais reversão da vasectomia do que laqueadura, né, porque é mais fácil, é um canalzinho externo, tem mais facilidade. Mas é uma microcirurgia que às vezes demora 6, 7 horas para você fazer uma reversão, né? Então você pode ter o risco de fazer também o mesmo processo. Reverteu, na hora ficou ali permeável e depois na cicatrização fechar. Então uma cirurgia cara que às vezes demora horas e de repente no final pode não ter o resultado desejado. Ou, às vezes, conforme o tempo que a pessoa ficou com a vasectomia, às vezes existe um dano anatômico no testículo, porque acontece. Quando se faz uma diferente da laqueadura, né, não vão se acumulando ovos nas trompas. Mas quando você faz uma vasectomia, vai continuar a produção de espermatozoides. Só que eles não vão conseguir passar. Então, evento um aumento da pressão retrógrada. Essa pressão vai começar a romper pequenos ductos dentro de uma regiãozinha chamada epidídimo, porque a pressão vai aumentando, vai se acumulando espermatozoides e essas estruturas vão rompendo. Então, começa a haver, às vezes, um extravasamento de sangue, um contato do espermatozoide com o sangue, né, que vai acontecendo naquelas lesões, microlesões ali. Então, muitas vezes, o organismo, percebendo que o espermatozoide, né, se tornou uma célula, né, que está tendo um problema, está se acumulando, começam a se formar anticorpos contra aqueles espermatozoides. Ele vai combater. Exatamente, vai tentar eventualmente resolver o problema, porque tem que matar aqueles espermatozoides que estão ali se acumulando. Então, às vezes, você faz a reversão da laqueadura, da vasectomia, né, mas você acaba tendo uma volta de um volume ejaculado, mas a qualidade do sêmen, às vezes, não volta a ser a mesma que era antes do procedimento. Então, e hoje, né, quando você faz uma fertilização in vitro, como um paciente que de repente fez uma vasectomia, você consegue obter um número de espermatozoides que é o suficiente para fazer uma fertilização in vitro, simplesmente com uma aspiração direta do epidídimo. Então, por exemplo, você vai ali no epidídimo, que é essa glândulazinha onde se acumulam os espermatozoides, porque ali ainda tem espermatozoides, eles estão se acumulando ali. Então, você entra ali, aspira um pouquinho de líquido, ali já tem algumas centenas de milhares de espermatozoides, que é o suficiente para a gente poder fazer a inseminação. E o congelamento de espermatozoides? É uma alternativa boa, né? Hoje, né, basicamente a gente usa a alternativa do congelamento às vezes em questões de viagem, né? Por exemplo, às vezes tem paciente que está no procedimento de reprodução assistida e o marido às vezes tem um compromisso, uma viagem que ele vai estar fora durante o período do procedimento dela. Então, às vezes o marido faz uma coleta de sêmen para a gente poder utilizar e ele não ficar preso ao dia da coleta dos ovos dela. Né, pacientes com diagnóstico oncológico, né? Então, por exemplo, a paciente vai lá, de repente descobre que está lá com um câncer de testículo. Então, às vezes ele vai passar por um tratamento cirúrgico, quimioterapia, então faz um congelamento profilático para ficar com uma reserva de material congelado, para caso ele passe, né, a ser azospérmico ou perder a sua função reprodutiva, ele fique com essa reserva. A gente sempre aconselha, quando vai fazer vasectomia, para evitar de ficar refém de uma reversão, também fazer um congelamento preventivo. Né, fez a vasectomia, faz uma coleta, deixa congelado. Porque às vezes casa de novo, tem uma outra parceira que não tem filhos, aí vai ter que fazer uma fertilização in vitro. Então, às vezes, essa reserva técnica, né, pode, no caso de um arrependimento futuro, viabilizar para
né, para esse homem, né, a possibilidade dele ter um outro filho sem precisar passar por um trauma cirúrgico. Né? E aí vem também uma outra questão ética, né? O congelamento de espermatozoides de homens já falecidos ou que estão numa doença irreversível e, de repente, a fecundação in vitro vai acontecer pós-mortem, né? Sim, pode acontecer. É claro que esses casos são muito específicos, né? Tem que haver algum documento, pelo menos no Brasil, tem que haver algum documento da pessoa em questão, né? Dizendo que ele autoriza que seja utilizado o material biológico dele pós-morte. Mas sim, isso tem que estar assinado e registrado, né? Pelo paciente. Então, às vezes, quando qualquer casal vai fazer um procedimento de reprodução humana, eles obrigatoriamente, antes de fazer o congelamento de material biológico, de embriões, por exemplo, ou o óvulo ou o sêmen, mas principalmente embriões, eles têm que assinar o que eles querem que seja feito com aquele material, com aqueles embriões, em caso de morte, em caso de separação, né? Porque é um material biológico do casal, né? Então, basicamente, o casal separou, né? Aí tem que deixar escrito se a esposa pode usar esses embriões ou se não pode usar os embriões, né? Ou, de repente, vai fazer a transferência, né? Transferiu, tem lá, né? Na época do Covid, tive 2 casos tristes de pacientes que estavam para fazer a transferência e o parceiro morreu de Covid. Aí, né, no termo de consentimento, ele tinha deixado assinado de que, né, em caso de morte, ele autorizava ela a utilizar o material biológico dele, né? Os embriões, contrário, né? talvez. Os embriões. Também não? O contrário é mais difícil, né, de quem vai gestar. Mas nesse caso, por exemplo, ele tinha deixado autorizado. Ela acabou não usando, porque ela ficou bem mal com relação a tudo que aconteceu. Mas desde que o paciente deixa assinado, né, esse desejo, porque depois a gente tem questões legais, né? Quer dizer, essa questão desse filho que nasceu após a morte, ele tem direito à herança ou não? Né? Se tem outros irmãos, né? Os irmãos podem contestar no futuro e dizer, meu pai não... Nasceu depois da morte do meu pai. Então, né? Então, essas questões legais acabam jogando para o jurídico ali alguns cenários, né? De divisão de herança, né? Às vezes divisão de herança com pais, né? Às vezes não tinha filhos, não tinha irmão e só os pais podem. Então, a documentação é fundamental para poder ter essa autorização, mas é possível, né? E a tecnologia, imagino que esteja evoluindo cada vez mais, né? Vamos falar um pouco de futuro. O que vem por aí? Novidades na própria fertilização in vitro ou um outro tipo de procedimento? Então, eu acho que assim, a busca sempre vai ser pelo melhor resultado, né? Hoje está com índices que aumentaram muito em relação ao passado, né? Como eu falei, de 94 para agora, pulou de 15 para 60, 65. Mas existem algumas limitações com relação ainda a chegar aos 100%. Então, o nosso grande desejo seria o quê? Eu transferir o embrião e ter 100% de chance que a paciente vai engravidar, né? Ainda já não está, né, nesse nível, né? Mas eu acho que a genética cada vez mais ela vai nos proporcionar melhores resultados. Acho que já tem demonstrado isso. Existem algumas limitações da técnica ainda, né? Da genética, né? Então a gente ainda tem algumas limitações com relação a esse resultado da genética ser totalmente confiável. Então a gente sabe que 4, 5% dos pacientes que fazem análise genética de embriões, né, aquele resultado pode não ser de fato real, né? Seja dizendo que o embrião é normal geneticamente ou dizendo que o embrião não é normal, né? Então essa é uma limitação da técnica. Mas eu acho que a inteligência artificial ela está chegando muito forte na nossa área, como em todas as áreas. Para vocês? Eu acho que o controle muito mais rigoroso, por exemplo, as incubadoras de última geração, hoje, elas têm um controle muito mais rigoroso, né? E elas conseguem nos alertar, por exemplo, você consegue de casa, né, tá acompanhando, né, online ali, se as incubadoras estão performando bem, se tem algum sinal de alerta, por exemplo, a incubadora número 2, o recipiente tal, deu alteração do pH, deu alteração de temperatura, então você consegue identificar e agir mais prontamente. A gente consegue, por exemplo, hoje ter gráficos, né, no laboratório, nós temos um programa que ele consegue identificar alterações de padrão. Então, por exemplo, nós estamos tendo lá um resultado de 60, 62, 63, 63, caiu para 57. Eu já tenho um alerta dizendo, tem alguma coisa errada com relação a alguma mudança de padrão aconteceu. Aí o computador já começa a mapear para ver se pode ser um lote de meio de cultura que veio, que pode não estar com a bioatividade que deveria. A gente pode, de repente, ter uma identificação de algum fator que às vezes demoraria meses, né? Às vezes usando um produto que pode estar comprometido, né? Todos vêm de fora, né?
e são todos avaliados, né, e testados, mas, né, às vezes a gente tinha no passado muito mais variação de lote para lote de meicultura. Hoje a gente não tem. Ou quando tem, você consegue identificar mais rapidamente. Então tudo isso ajuda a gente, de repente, a ter um melhor resultado. Eu acho que a automatização também em laboratório, quanto menos a gente ficar dependendo do ser humano, melhora. Claro que tem coisas que não vão ser substituídas integralmente, mas por exemplo, assim, a técnica, a manualidade, a gente sabe que de pessoa para pessoa pode mudar. Tem pessoas que têm uma habilidade manual diferente de outras. Sim. Com relação à manipulação de material. Tem, de repente, embriologistas que são melhores para congelamento, tem outro que é melhor para fazer fertilização in vitro, tem outra que é melhor para carregar um catéter para transferência. Então, a gente percebe que existem habilidades, né, de cada um. E, às vezes, você automatizando, às vezes você pode ter um padrão, né, que, de repente, tenha pouca mudança. Ou até mesmo das mulheres, de repente, um dia está... né, tá triste, tá com TPM, tá? Então a gente sabe que a gente muda, não é todo dia que a gente está exatamente estável. Então acho que tudo isso a tecnologia vai ajudar a gente, né? E a tecnologia ajuda também, vamos dizer assim, a gente falava na coleta de óvulos da mulher que está no tratamento, mas vamos dizer que ela não consegue ter num mês um número viável para fertilização. Vocês podem ir coletando, guardar aqueles Sim. óvulos para fazer uma fertilização ao mesmo tempo. Hoje tem uma técnica que a gente usa muito, né? Tem usado bastante e tem cada vez sendo mais necessária, que é uma técnica chamada do steam. Então, o que acontece? Como o congelamento de ovos hoje é uma realidade, né? Os resultados com óvulo congelado ou fresco são praticamente iguais. Então, às vezes tem pacientes que já chegam, né, ou numa faixa etária onde a qualidade dos ovos é pior e a gente precisa de mais ovos para conseguir chegar a um resultado final, né? A gente sabe que existe uma relação direta entre o número de óvulos que eu tenho de saída e a possibilidade de ter um embrião normal geneticamente. Então, às vezes já tem pacientes que chegam com uma quantidade de ovos baixa, com uma faixa etária onde eu já sei que eu vou precisar de mais ovos para poder, né, chegar até o final da história com o embrião normal. Então, o do STEAM ele é um protocolo onde a gente pode estimular o ovário, coletar os ovos, congelar esses óvulos, até diminuindo o custo para a paciente, porque antes a paciente tinha que fazer um custo, né, fazer uma fertilização in vitro em 2, 3 ovos, com grande chance de chegar no final e não ter um embrião. Agora, a gente consegue fazer um congelamento de ovos que é mais barato, 1, 2, 3 congelamentos de ovos. Na hora que eu tiver um montante de ovos mais generoso, aí eu vou para a fertilização in vitro, que é o procedimento que tem maior custo. Então, eu consigo sair com mais óvulos e chegar a um resultado final, né, mais rápido de um embrião normal para transferência. Então, tudo isso relacionado ao congelamento de óvulos, né? E você falou da análise genética, da genética como ajuda, de repente, a localizar alguma síndrome, alguma coisa, até casais que já têm essa propensão de ter algum filho com síndrome genética. E ajuda também ao casal escolher se ele quer o sexo do bebê, por exemplo? Então, na verdade, toda a análise genética, né, ela obrigatoriamente vai identificar o sexo, né? O par sexual é um dos mais afetados por síndromes, né? Então, por exemplo, a síndrome de Turner é no par sexual, a síndrome de Klinefelter é no par sexual, é superfêmea, que é XXX no par sexual. Então, é um par que, quando você faz uma análise genética, né, basicamente o computador vai analisar os 23 pares de cromossomo. Então, todo ser humano tem que ter 23 pares de cromossomo, né, a não ser os síndromes, né, que daí você tem, às vezes, um cromossomo a mais, como o Down, né, que tem um cromossomo a mais na posição 21 e outras síndromes, né? Mas basicamente o computador vai fazer a leitura e vai dizer quais embriões são, né, tem os 46 cromossomos e se é menino ou menina. Não é permitido, né, pelo nosso código de ética do CRM, o procedimento de reprodução humana para escolha do sexo. Então isso não é permitido. Eu vou fazer uma fertilização in vitro para ter menina, eu não quero menino, então se eu fizer e tiver menino, eu vou jogar fora os meninos, eu quero fazer de novo porque eu quero só a menina. Isso não é dá. antiético. Isso é antiético, isso não pode ser feito, né? Mas é claro que a gente descobre, quando a gente faz análise genética, o sexo dos embriões, né? Tem casais que não querem saber, falam, não quero saber, né? Me conte só depois que eu engravidar, né? Tem casais que querem saber, mas falam, eu quero que você me diga se eu tenho meninos ou meninas, porque vai sair no laudo, né? E claro, né, a gente sempre orienta a fazer a transferência do embrião que tem maior chance de resultado. Porque além da gente ter a informação da genética... Mas se tiver 2, um de cada sexo? Aí a gente deixa a critério do casal, né? Porque daí, enfim, se você tem 2 embriões rigorosamente empatados ali, com a mesma classificação, com o mesmo potencial, como a gente não transfere mais 2 embriões, né, para não correr o risco da gemelaridade, aí a gente deixa a critério do casal, né? Tem casal que fala, não quero escolher, deixa que vocês, né, escolham, né? A gente brinca, né, às vezes com os casais, depois fazer um chá de revelação para eles, mas rigorosamente a gente obedece à classificação. Então, os embriões eles têm uma nota, eles ganham um score,
que vai, né, em letras, né, AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Basicamente isso. Como se fosse uma nota, o AA seria nota 10 e o CC seria nota 2. Então, neste caso, né, a gente sempre opta por chegar aos embriões de melhor potencial. Então, eu vou saber lá que o embrião 3 e o 4 são os normais geneticamente. Daí eu vou ver qual é a nota de cada um dos embriões e aquele que tem melhor nota é a preferência de primeira transferência. Uhum. Existe uma preferência de meninos ou meninas ou é um assunto não, também depende antiético? muito. Não, depende muito, assim, né? Tem famílias que têm, de repente, várias meninas e querem, de repente, mudar para menino, né? Tem esse desejo, né? Não que seja permitido, né? E ao contrário, né? Eu tive um paciente agora que foi interessante. Ele teve acho que 3 casamentos, ele tinha 4 filhas. 4 ou 5 filhas, 2, 3 casamentos. Casou de novo. E a paciente, a esposa dele, tinha feito congelamento de ovos comigo, há uns 4, 5 anos atrás. Aí descongelamos os ovos dela, fizemos lá um procedimento, análise genética, etc. Todas meninas. Ou seja, ele falou, se tivesse um meninozinho, nenhum. Todos os embriões que foram produzidos. Eu falei, o problema é ter o sêmen, porque, né, ele já vinha de 3 relacionamentos diferentes de meninas. E daí transferiu a menina, porque ele estava brincando, né? Na verdade, ele não ia deixar de transferir. Aí transferimos mais uma menininha, ela está grávida, está para ganhar neném agora, e mais uma menina. A definição do sexo é pelo espermatozoide, sim, né? É ele que tem a carga genética, né? Mas, né, coincidentemente, se imagine, né? Não era a mesma parceira, parceiras diferentes. E a última que ele teve, ele falou, de repente pode ser um menino. No final, Não. Quer dizer, vieram até meninos, mas alterados geneticamente. Aí no final era uma menininha que foi a que a gente transferiu, ela está grávida, está indo super bem, ele está super feliz. Eu falei, já estou acostumado a trabalhar com meninas mesmo, então a minha vida é essa, eu já estou... Mas, então depende muito do histórico, né, familiar, né, para alguma opção. Já que trouxemos um caso para a gente encerrando esse bate-papo tão interessante, nos conte algum caso que marcou a sua carreira no consultório, alguma coisa que o deixou mais emocionado, porque imagino que sejam sempre histórias que mexem com a emoção ali dos seus pacientes, né? Então, na verdade, acho que assim, claro, tem sempre casos assim mais complexos, mais difíceis, de pacientes que veio já de 14 procedimentos em outras clínicas negativos e tive, né, graças a Deus, a sorte de conseguir o objetivo da paciente engravidar. Mas se for falar o mais, para mim, emblemático assim, foi do meu irmão, né? A minha cunhada, ela estava tendo dificuldades para engravidar. Nunca imaginei que, de repente, tudo que eu aprendi eu poderia ajudar, né, usar para ajudar o meu irmão em casa, Então ela teve, né, tentaram bastante tempo e tal, e daí no final a gente acabou indo para fertilização in vitro, e daí a gente acabou fazendo a transferência. Então, na verdade, eu fiz a transferência do meu afilhado hoje, então foi um momento bacana, porque daí a gente fez a transferência, enfim, até foi engraçado, porque o meu irmão, ele estava viajando, teve um compromisso na Europa, ele estava na Europa, a gente fez a transferência do embrião, né, aqui, e a gente está falando com ele em FaceTime, ele lá na Europa, na Itália, e nós ali fizemos a transferência. Daí a minha cunhada engravidou, do Pietro, que é meu afilhado, e depois ela acabou engravidando espontaneamente. Então, enfim, eu tenho dentro de casa a realização do sucesso do procedimento, vejo o Pietro crescendo, e eu lembro dele quando ele tinha lá 4 células, 8 células, né, era um embriãozinho no laboratório, e de repente está ali correndo, Olha, brincando. que experiência. Tem a mesma idade dos meus filhos, então é uma coisa bacana, assim, de saber que eu pude usar, né, esse conhecimento e a minha formação para ajudar alguém que eu amo, que é da minha família, e ter essa realização diariamente em casa, né? Doutor Marcelo, muito obrigada por compartilhar essas informações, tirar as dúvidas de muitas pessoas, trazer conhecimento aos nossos seguidores. Eu que agradeço, né? Mais uma vez me coloco à disposição. Acho que o canal é fantástico, acho que traz muita informação, né? Então acho que é um sucesso que vem crescendo, né? E acho que muito da competência de vocês, né? Atua hoje participando também do Bioma 7, né? Do Elton, e eu acho que isso só ajuda e agrega muito a casais que estão buscando ajuda, né? E de repente, no momento de dificuldade, saber que de repente tem solução, que existe, né? uma solução. Obrigada. Agradeço a sua presença e agradeço você, nossos seguidores, nossos amigos que nos acompanharam em mais essa conversa do podcast Bioma 7. Aqui você pode tudo, desde que seja você. Até a próxima!